Oi, pessoal, estamos aqui novamente, né? Mais uma vez falando aí a respeito de frações, tá certo? Só que hoje nós vamos falar de um tipo de fração especial, que são as frações aí equivalentes, tá? Como o próprio nome diz, tá, gente? Frações equivalentes são frações que valem a mesma quantidade do inteiro, tá certo? Então, por exemplo, né, ó, se você tem um bolo e você vai dividir ele em duas partes e essa metade você vai distribuir para os seus amigos, ou se você pegar um bolo, dividir em quatro partes e pegar dois pedaços para dividir para os seus amigos, né? Então, nas duas situações, nós estamos dividindo a metade do bolo. Então, nesse caso, são frações equivalentes, tá, gente? Por quê? Porque os dois casos estão equivalendo à mesma parte do inteiro, tá certo? Então, vou colocar aqui algumas situações e nós vamos chegar à conclusão aí de como nós fazemos e como nós trabalhamos aí com frações equivalentes, tá bom? Então tá aí, ó. Um exemplo aí, né? Ó, Raíssa e Leonardo ganharam um bolo cada um. Raíssa dividiu seu bolo em 5 pedaços e comeu um pedaço. Leonardo dividiu em 20 partes iguais e comeu 4 pedaços. Quem comeu mais bolo? Né? Pessoal, essa pergunta nós vamos responder daqui a pouco. Se alguém já tem uma resposta aí, né? Ó, guarda ela para a gente conferir logo mais. Tá certo? Eu queria mostrar para vocês primeiro, tá, gente? Como que nós fazemos uma comparação entre frações. Então, por exemplo, tá, gente? Ó, aqui eu estou dividindo o inteiro em 8 partes, tá certo? E eu estou considerando 3 pedaços. Então, o que seria isso daqui, gente? Aqui, ó, seria então 3 oitavos, né? Eu dividi em 8, considerei 3 partes. E esse aqui de baixo? Dividi em 8, peguei uma parte só. Se eu falasse para vocês, tá, gente? Né? Como é que ficou aqui? 1/8, né? Então, ó, se eu falasse para vocês qual é a fração maior, né? Fica claro, né, gente, até pelo desenho, né, ó, que 3/8 é maior do que 1/8. Tá? Então aqui eu estou dividindo em 8 partes, estou pegando apenas uma. Aqui eu estou dividindo em 8 partes, estou pegando 3. Tá? Então, quando os denominadores, lembrando, né, gente, denominadores são os números de baixo, numeradores, o número de cima, tá? Então, quando os denominadores são iguais, basta você olhar para a parte de cima. Ó. Eu estou querendo comparar essas duas frações, ó, né? Então, ó, 3 é maior do que 1. Então, basta você olhar para o número de cima, você já chega na conclusão qual fração é a maior. Tá certo? E esse exemplo aqui de baixo, pessoal, ó, agora eu vou trabalhar, ó, frações com o mesmo numerador. Então aqui, ó, essa barra aqui foi dividido em 6 pedaços e eu estou considerando 5 pedaços, tá certo? Então aqui, ó, são 5 sextos, certo? E essa de baixo? Foi dividido em 8 partes e eu estou considerando 5 partes. Tá? Então, 5 oitavos, porque foi dividido em 8 partes. Percebam que o numerador, gente, das duas frações é o mesmo, né? Então, se eu quero comparar essas duas frações, aqui ficou fácil por causa do desenho, né, gente? Então, ó, a gente já percebe que essa fração aqui, ó, ela é maior do que essa, tá? Mas será que se não tivesse o desenho,
vocês iriam concluir que 5/6 é maior do que 5/8, né? Pessoal, a dica é o seguinte. Aqui, gente, eu estou dividindo em 8 partes, tá? Então, cada pedaço meu ó, ficou menorzinho. Perceba que os pedacinhos aqui ficaram menores, tá? Por quê? Porque eu estou dividindo mais, tá? Então, são pedaços menores, tá? Aqui, ó, eu estou dividindo menos. Então, são pedaços maiores, tá certo? Então, cada pedaço aí ó, vai ficar um pedaço maior. Então, 5/6 é maior do que 5/8. Então, ó, nós podemos falar aqui, né, que nesse caso aqui, ó, basta a gente comparar o numerador, tá certo? Então, numerador maior indica fração maior. E nesse caso, quando os numeradores são iguais, basta eu comparar o denominador. Então, denominador menor, fração maior. Tá certo? Ok, ó. Então, ó, denominador menor, certo? 6 é menor do que 8. Então, denominador menor, fração maior. Tá ok? Pronto. Vou deixar essa folha aqui para depois a gente voltar aí com aquela ideia inicial lá. Tá bom? Pessoal, nós vimos aí o caso que os denominadores, né, são iguais. Nós vimos os casos que os numeradores são iguais. Mas e aí, gente? E se tiver tudo diferente, ó? E entre 1/5 e 4/20? Ou entre 2/3 e 4/7? Ou entre 5/9 e meio? Né? Ó, quais são maiores aí, né, gente? Como é que eu vou chegar aí numa conclusão, né? Pessoal, agora nós vamos pensar aqui, ó, vamos voltar aqui, né, ó, porque aqui eu tenho a informação 1/5 e 4/20, olha lá, ó. É exatamente aquela pergunta do bolo. Vamos voltar aqui um pouquinho, certo? Se eu considerar, gente, olha lá, a Raíssa dividiu em 5 partes. Ela comeu uma dessas partes aqui, ó, tá? Então vamos dizer, se eu fosse pintar aqui, ó, eu iria pintar assim, né, ó, ok? Olha lá. Dividiu em 5, comeu uma parte, tá certo? O Leonardo, ele dividiu em 20 pedaços e comeu 4. Então, comeu 4 pedaços aqui, ó. E aí, gente, quem comeu mais bolo? Quem falou aí que eles comeram a mesma quantidade, acertou, tá, gente? Ó, essas duas frações aí, tá, gente, são frações equivalentes, ó. Aqui eu tenho 1/5, a Raíssa dividiu em 5 partes, comeu uma parte. E aqui eu tenho, ó, o Leonardo. O Leonardo ele dividiu em 20 partes e comeu 4 partes. Pessoal, essas duas frações são frações equivalentes, tá? Essas duas frações representam a mesma quantidade do inteiro, tá? Então, ó, eu já posso falar aqui, né, nesse meu exemplo, que isso daqui eu já consigo falar, né, ó, que 1/5 é a mesma coisa que 4/20. Ó. Essa primeira aqui a gente já pode falar, tá? Por que eu posso falar isso, tá, gente? Porque, ó, percebam aqui uma coisa, tá? Ó. Se eu multiplicar, ó, essa fração aqui, ó, se eu multiplicar essa fração por 4, ó,
1 vezes 4 dá 4. Se eu multiplicar aqui embaixo, aqui, ó, por 4 também, ó, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, ou seja, tá, gente? Frações equivalentes, se você multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por um mesmo número, eu vou achar uma fração equivalente. E se eu dividir a parte de cima e a parte de baixo por um mesmo número, eu também vou estar achando frações equivalentes também. Tá certo? Então, ó, aqui, gente, ó, por exemplo, eu tenho aqui o meio, né? Se eu quisesse achar uma fração equivalente a essa, ó, poderia, por exemplo, fazer, ó, em cima e embaixo vezes 3, tá? Então ficaria, ó, 3 em cima e 6 embaixo. É uma fração equivalente. Ah, professor, eu poderia multiplicar por 10 em cima, por 10 embaixo? Posso, tá, gente? Qualquer número. Nós temos aí infinitas frações equivalentes. Por quê? Porque eu poderia multiplicar em cima e embaixo por qualquer número. Vamos multiplicar esse daqui por um número diferente, ó. Vou multiplicar por 7, ó, em cima e embaixo. Então, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. Ó. Pronto, pessoal. Ó, achei uma fração equivalente a 2/5 aí. Ó. 14, 35 avos aí. E essa daqui, ó. Fazer vezes 5 aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 5, 15, ó. Então tá aí, ó. Uma fração equivalente a essa, ó. 8 terços é igual, né? Nós falamos equivalente, tá? Que tem o mesmo valor, a 40 quinzeavos aí. Tá ok? Pessoal, ó, da mesma maneira que eu fiz multiplicando, ó, eu achei essas frações equivalentes, eu poderia fazer dividindo também, ó. Se você perceber que o número de cima, o número de baixo, dá para dividir por um mesmo número, por exemplo, aqui, ó, dá para dividir por 2, e aqui também dá para dividir por 2, ó. E aí, gente, o que vai dar? 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4, não é? E essa aqui de baixo? Não dá para dividir por 5, gente? Aqui e aqui? Não é? 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3, ó. Tá certo? Eu achei uma fração equivalente, ó. Ok? E essa daqui? Dá para dividir por 3, não dá? Ó? Aqui dá para dividir por 3, aqui dá para dividir por 3 também. Pessoal, tomem cuidado, tá, gente? Que na divisão já não são todos os números que vai dar certo, ó. Às vezes você olha esse número aqui e fala, ah, vou dividir por 2. Só que o 15 não dá para dividir por 2 aí, ó, de maneira exata, tá certo? Então você tem que pensar um número que dê para você dividir em cima, dividir embaixo aqui, ó, por esse mesmo número, tá? Então 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5, ó. Então pronto, ó. Achei frações equivalentes, né? Dessas frações aí. Tá certo? Muito bem, gente. Mais para frente a gente vai responder aqui, ó, a essas perguntas aí, tá? Eu vou ensinar como vocês vão fazer, não necessariamente essa conta aí, tá bom? Então, ó, determinação de frações equivalentes. Vamos supor que você tem essa fração aqui, ó, e você quer descobrir, ó, qual é esse número aqui, ó. Tá? Conseguiram já pensar, gente? Que números são esses aí, ó? Gente, ó, a minha dica tá aqui embaixo, ó. Então o 5 passou para 10. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz vezes 2. Então é só fazer vezes 2 lá em cima também, ó.
tá certo? Então eu multiplicando aqui, ó, 1 vezes 2, vai dar 2. 5 vezes 2, 10, tá? Então essa fração aqui, ó, o meu ponto de interrogação aqui, ó, ele vale 2. Eu vou falar que 1/5 é equivalente a 2 décimos. E aí, já conseguiram pensar nessa daqui, ó? Quanto que vale esse ponto de interrogação? Quem pensou no número 2 aí, ó, correto, gente. Tá, ó. Por quê, ó? 20 dividido por 2 dá 10. Então o 10 aqui, ó, é metade do 20. Então é só pegar metade do 4, ó. 2, tá certo? Então essa fração, ó, 4/20 é equivalente à fração 2/10 aí, 2 décimos, né? Ok? Então, ó, é só você achar qual número que multiplica, qual número que divide, né? Você já encontra aí o seu resultado. Muito bem? Turminha, continuando aí. Vamos ficar aí de olho no nosso tempo aqui, ó, para não passar muito do prazo aí, tá? Então, ó, exemplo 1. Encontre uma fração equivalente a 3/7 que possua o numerador igual a 243. Ó. Então, ou seja, ó, que é uma fração equivalente a 3/7 que o numerador seja 243. Tá, ó. Então, qual o número que eu vou colocar aqui embaixo? Gente, ó, primeiro eu tenho que saber quantas vezes esse número é maior do que esse. Então, nós podemos fazer uma divisão. Ó. Pega o 243, ó, e divide por 3. Tá? Então, ó, 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Abaixa esse 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Ó. Então, ó, o 243, ele vale 81 vezes mais do que o 3. Ó. Então, ó, se eu multipliquei aqui em cima por 81, é só multiplicar aqui embaixo por 81 também, ó. Certo? Então, como é que vai ficar? 7 vezes 81. Tá, ó. 7 vezes 1 e 7 vezes 8, né? Ó. Tá ok? Então, ó, tá aí a fração equivalente a essa daí, ó. Tá? Um exemplo aí de um probleminha, um exemplo aí de um exercício aí para vocês aí, tá ok? Pessoal, vamos propor outra situação aqui, ó, frações irredutíveis, né? Pessoal, vamos dizer que a pessoa, né, comeu essa quantidade de pizza aqui, ó, tá certo? Se eu pensar nessa quantidade de pizzas aqui, né, eu poderia achar aqui várias frações que são equivalentes a essa. Então, ó, a pizza foi dividida em 8 pedaços, tá ok? E essa pessoa comeu um pedaço apenas. Certo? Por exemplo, pessoal, ó, se eu multiplicasse por 2 em cima e embaixo, então ficaria 2 16avos. Se eu multiplicasse por 3, 24avos. Se eu multiplicasse por 5, não, 40avos. Se eu multiplicasse por 10, 80avos. Gente, ó, todas essas frações são frações equivalentes, tá? Mas e uma conta matemática, pessoal? O que você acha melhor? Você trabalhar com uma fração assim, ou assim, ou você trabalhar com uma fração assim? Pessoal, bem melhor trabalhar com uma fração pequena, né, gente? Com números menores, tá certo? Do que você trabalhar com uma fração com valores grandes, né? Ó, tá? Então, ó, por isso que é
é importante a gente saber fazer simplificação de frações. O que seria fazer a simplificação de frações? Ó? Você ir reduzindo a fração até chegar no valor irredutível, tá certo? Você vai simplificando até o máximo. Por exemplo, pessoal, eu poderia fazer essa daqui, ó, dividindo. Então, ó, vou dividir por 2, por exemplo, certo? Então aqui, ó, qual que é a metade de 1080, né? Ó, 540. Qual a metade de 2.520? 1.260. Tá? Aqui, pessoal, ó, dá para dividir por 2 ainda. Ó. Vamos pegar um embalo aí. Ó. Como é que vai ficar? Ó? 270 aqui em cima. E aqui dividido por 2, 630. Certo? E aqui, pessoal? Eu poderia dividir por 10, ó. Não apareceu aqui, ó, o zerinho aqui, não. Por exemplo, tá? Vou dividir por 10, para deixar minha fração menorzinha, ó. 27. E aqui embaixo, ó, dividir por 10 ficou 63. E aqui, ó, poderia dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 63 dividido por 3 dá 21. Tá? Vou dividir por 3 mais uma vez. Então, ó, 9 dividido por 3 dá 3. E 21 dividido por 3 dá 7. Ó. Gente, imagine você fazer uma conta com uma fração desse tamanho. Né? Olha aqui como ficou bem melhor. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber fazer a simplificação de frações, tá, gente? Esse aqui é o primeiro método, nós chamamos aí método de divisões sucessivas, né? Você vai dividindo sucessivamente aí até chegar no menor valor possível. Aqui, gente, nós falamos que a gente chegou numa fração irredutível. Não dá para diminuir mais do que isso aí, tá bom? Então, ó. Método 2, pessoal. Método 2 seria fazer aí o MMC. Ele é bem parecidinho aí, tá, gente? Ele é bem parecido. Você vai dividir por 2, né? Ó, como se fosse fazer MMC normal, tá? Então, ó, 540, 1.260, divide por 2 de novo. Tá, ó, 270, 630, por 2 de novo. 135, 315, tá? Aí, pessoal, ó, o meu número não é mais número par, né? Então eu vou passar para outro número aí. Ó. Então eu vou dividir por 3. Por 3, pessoal. 135 por 3, 45. 315 por 3, 105. Dá para dividir por 3 ainda? Dá, né, gente? Lembra da regrinha que eu falei para vocês, ó. 4 mais 5, 9. Dá para dividir por 3, tá? 1 mais 5, 6. O 6 dá para dividir por 3. Né? Então, os dois números aqui dá para dividir por 3. Esse daqui dá para dividir por 3. O 15 dá. Esse daqui não dá, tá, gente? Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Esse daqui eu vou repetir aqui porque não dá. Agora, por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E aqui eu vou dividir por 7. 1 e 1. Pessoal, então eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui, ó, para achar o MMC. Tá? Multiplica tudo isso, tá ok? Multiplicando esses valores, vocês vão encontrar aí 360. Tá? Aí, pessoal, o que você faz?
Em vez de você ficar dividindo por vários números, você já vai aqui, ó, e já divide por 360, ó. Tá? Olha lá. E aí você já vai direto para a resposta, ó. 1080 por 360 dá 3, e 2.520 dividido por 360 dá 7, tá? Qual método que vocês vão fazer? Gente, aí fica a critério de vocês, tá? O método que vocês acharem melhor, tá? Não tem, assim, uma regra para vocês fazerem aí o método que vocês preferirem, tá certo, gente? Ok? Então, ó, quais são os meus divisores comuns aqui, tá, gente? Só para ficar bem claro. Quais foram os divisores comuns aqui, ó? Esse eu consegui dividir todos, os dois, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Esse daqui eu não consegui dividir, gente. Né? Esse aqui eu dividi só o 15, o 35 eu não dividi. Tá? Então esse aqui, ó, não foi um divisor comum, tá certo? Aqui eu dividi os dois. Esse aqui também não foi um divisor comum, tá, gente? Então, ó, eu dividi só esses e esse, tá? Então, a hora que você vai fazer o MDC, vocês já viram lá na minha outra aula, né? Então, o MDC de 1080 e 2520, né? Eu teria que multiplicar os denominadores comuns, né? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 e vezes 5, tá? Aí que dá esse valor aqui, 360, tá? Se alguém ficou com dúvida, tá aí, tá ok? Muito bem, gente. Continuando aí. Agora, pra gente encerrar, nós vamos fazer comparação entre frações, tá? Então, ó, Vitor, Bruno e Pedro ganharam um concurso em sua escola e cada um recebeu um pacote com a mesma quantidade de balas, né? Vitor comeu 3/8 do seu pacote, Bruno comeu 7/8 e Pedro 9/11. Quem comeu mais? Pessoal, aqui, ó, se eu for comparar o Vitor com o Bruno, fica muito claro, né? Porque aqui eu tenho denominadores comuns, né? Ó. Então, ó, o Bruno, 7/8. O Vitor, 3/8. Tá? Então, eu já falei para vocês, né? Os 7/8, né? Quando a gente tem denominadores comuns, a gente só olha para cima, ó. Então, 7/8, ó, é maior do que 3/8, tá? Então, eu posso falar aqui que o Bruno comeu mais que o Vitor, tá? Se eu for comparar o, o, o Vitor com o Pedro, olha lá, Vitor e o Pedro. Gente, também fica fácil de comparar. Por quê, gente? Ó, o Pedro, ele comeu mais do que a metade, ó. Vamos dizer, se ele dividiu o pacote em 11 partes, né? Ele comeu 9 partes, tá? Então só sobraram 2 partes, então ele comeu mais do que a metade, ó, tá? O Vitor, ele comeu menos que a metade, ó, tá? Então, ó, metade de 8 seria 4, ele comeu 3 partes, né, ó. Tá? Então essa fração aqui, ó, não precisa nem fazer conta, ó, é uma fração menor do que 9/11, tá? Então o Bruno comeu mais do que o Vitor e o Pedro também, ó. Pedro também comeu mais que o Vitor. Então o Vitor não é o mais comilão, não. Vamos ver aqui então, ó, o Bruno e o Pedro. Um dos dois aí foi o que mais comeu, tá? Então, ó, o Bruno, ele comeu 7/8, não é isso? O Pedro
9, 11 avos. Gente, ó, o que a gente poderia fazer para comparar essas frações aí, né? A gente ir trabalhando até eu chegar aí em um denominador comum. Tal, eu teria que deixar o meu denominador comum para poder comparar aí os dois aí, ó, e saber quem que comeu mais, tá certo? Uma coisa que muitas vezes fica fácil da gente fazer seria a gente achar o MMC. MMC de 8 e 11. Tá, então, ó, MMC, pega os dois denominadores, ó, e faz o MMC de 8 e 11. Ó. Pessoal, 11 é um número primo, né, gente? Então, ó, o MMC de 8 e 11, quem tiver alguma dúvida, tá, gente? Assista a minha aula lá de MMC para tirar essas dúvidas aí, tá bom? Mas o MMC, como o 11 é um número primo, o MMC vai ser exatamente 8 vezes 11, ó, 88, tá? Então, ou seja, para transformar isso daqui em 88, ó, eu vou fazer vezes 8. Só que daí eu vou ter que fazer vezes 8 aqui em cima também. Para fazer isso daqui virar 88, ó, eu vou fazer vezes 11. Só que daí eu tenho que fazer vezes 11 lá em cima também. Tá certo? Então o que vai dar aqui? 72. 11 vezes 8, 88. E o Bruno? 7 vezes 11, 77. 8 vezes 11, 88. Tá? Então, ó, percebo que essa fração aqui, ó, é maior do que essa. Então, eu posso garantir que 7 oitavos é maior do que 9 onzeavos. Ou seja, o Bruno comeu mais balas aí. Tá ok, gente? Muito bem. Pessoal, encerrando por hoje. Bons estudos aí para vocês, né? Hoje nós já falamos aí um pouco mais aí a respeito de frações, tá certo? Até a nossa próxima aula, gente. Bons estudos aí, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.